Olá, amigos. Muito bom dia. Quinta-feira, 18 de outubro. Estamos iniciando o plantão JC Manaus, aqui pelo seu Jornal do Comércio, Amazon Play TV Digital e também a nossa Rádio Baré Ondas Tropicais, diretamente aqui dos seus estúdios. A edição 42648 do JC hoje traz aí diversas manchetes e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Aí eu recebo agora, que vai compartilhar comigo a bancada para falar sobre o artigo dele hoje no Caderno de Opinião, o professor Orígenes Martins Júnior. Bom dia, Orígenes, bom tê-lo aqui do meu lado. Bom dia, Oswaldo, bom dia, amigos do Plantão JC e da Rádio Baré, né? Estamos mais uma vez aqui para não só compartilhar sobre o artigo, né? Discutir também algumas coisas sobre a atualidade, né? Justamente. Novamente. Então a gente vai conversar primeiro sobre o artigo. Você tem o artigo do nosso amigo aí, Beatriz, por favor. E depois vamos passar aqui as páginas do seu Jornal do Comércio, com seus 114 anos aqui de história. Dia 2 de janeiro de 1904 foi a sua fundação. Então estamos encaminhando aí para chegar no 115 anos de existência, um jornal centenário que traz aí uma chancela de bons e grandes artigos da história aqui do nosso estado do Amazonas. Bibi, se der para a senhora melhorar um pouco, eu prometo que a semana que vem eu vou a um oftalmologista e vou trocar o meu óculos, porque todo diabético tem esse direito de 6 em 6 meses, né, Origens, a fazer aí sua... É o nosso problema, né? Muito bem. O artigo do Orígenes Martins Júnior tem o título de Alerta Educativo e ele começa da seguinte forma: ser professor ou estar professor. Eis aí uma diferença fundamental que muitos ainda não conseguiram perceber e muito menos atender como fundamental para a valorização e para a própria existência desta profissão tão importante para qualquer sociedade. Em um momento onde o calor das discussões políticas chega ao seu auge, às vésperas do segundo turno, a tática de mostrar seu currículo como professor, formação acadêmica em universidade de alto nível e outras balelas, deixam à amostra as fragilidades do nosso sistema social e político. Antes de mais nada, estou te vendo agora, parabéns pelo Dia do Mestre, né? Essa profissão tão honrada, tão digna, que forma a cidadania de uma nação. Ok? Vamos aí para o seu artigo. A minha preocupação e a minha intenção quando eu mostrei essa questão aí de ser ou estar professor. Muita gente às vezes bate no peito, sou professor. Bem, ser professor é algo muito mais forte, muito mais importante do que pura e simplesmente entrar numa sala de aula para passar conhecimento. O professor ele tem uma responsabilidade social muito grande e principalmente num momento de mudanças que nós estamos vivendo e essa evolução social que nós tivemos, e muita gente não percebe isso. Mas uma crítica que eu fiz nesse artigo é que muita gente usa essa questão, sou professor, sou formado nisso, sou formado naquilo, e como se isso aí fosse pura e simplesmente já uma questão de status, ou como se isso aí já o jogasse em patamar superior. Patamar lá em cima. Agora a minha pergunta é, e aí? O que você está fazendo realmente de positivo para a sociedade? Nós temos aí reclamações da nossa classe, eu digo nossa classe porque realmente sempre me engajei como professor, mas como professor nessa visão de estar professor, ser professor, viver como professor, e tenho muita pena, Oswaldo, e te digo isso de todo o coração, assim, tenho muita pena de ver uma quantidade muito grande de professores em instituições que antes já foram
instituições de referência, não só em Manaus como no Brasil, utilizando a sala de aula para outros fins, de maneira ideológica, política e outras coisas mais, o que deixa meio turvo o papel do professor. É uma pena. Tem aqueles que realmente respeitam a sua profissão, tem os bons profissionais, mas infelizmente tem esses que acabam deixando essa mancha na profissão do professor. E, como você disse, é uma profissão que, além de ser uma profissão super importante em termos sociais, deveria ser mais respeitada, deveria ser mais valorizada, porque, afinal de contas, sem o professor, o que seriam das outras profissões? Por favor, Bia, coloca o artigo. Realmente, tudo que você colocou no seu artigo, e eu quero chamar aqui a atenção, que quando você ali na frente, as gerações mudam, é lógico, em certos aspectos para melhor, em outros aspectos não podemos afirmar que seja uma melhora. Quando assistimos às agressões cometidas por alunos aos professores, como aconteceu de montão este ano, bate a saudade dos tempos em que havia o respeito ao professor. E este respeito, mais que uma imposição, era uma lição de vida, uma forma de entender que o mundo iria nos cobrar esta atitude de respeito que a escola e o lar juntos ensinavam. Acho que você foi muito feliz nessa colocação, nesse parágrafo, porque a coisa está tomando um caminho, né, que eu fico assim, às vezes, pasmo, porque eu sou do tempo da educação que o mestre, né, o meu professor, era o meu símbolo, né? Ele, como tem aí hoje o mito político, eu tenho alguns mitos dos bancos escolares que me ensinaram muita coisa, mas acima de tudo me ensinaram a ter respeito por essa classe. Eu queria que você comentasse isso. Nós somos de uma geração em que essa educação, essa noção de respeito, essa disciplina, ela começava em casa, ela começava no lar. Nós somos daquela geração em que o pai sabia dizer não. O pai, a mãe, eles eram aqueles primeiros pontos de referência que nós tínhamos daquilo que seria o primeiro grande ensinamento que a criança tinha, que era exatamente essa questão do não. Hoje o que se vê são já duas gerações. Essa geração atual digamos assim, já o resultado da geração que começou essa bagunça toda aí. O pai, ele tem medo de dizer não ao filho e ele jogou para a escola essa responsabilidade de educar o seu filho. E nós tivemos no Brasil, principalmente, não foi só no Brasil, isso aí é uma tendência que começou na Europa, na França, com algumas ideologias aí educacionais, algumas teorias que eu particularmente não concordo. A escola começou com aquela coisa de que a liberdade de escolha, a liberdade de ação e outras coisas vão fazer com que a criança entenda o mundo. Como é que ele vai entender o mundo se ele mesmo não sabe qual é a linha que divide o certo do errado? Ele precisa ter um parâmetro. Toda criança ela precisa saber aquele padrão inicial, como nós sabemos muito bem disso. Aqui você pode, sabemos. Aqui você não pode. E aí o que aconteceu? Nós temos aí hoje pessoas que simplesmente elas buscam esse ponto de referência. Como eles não encontram, eles ficam totalmente perdidos. Quando você age realmente de uma maneira que impõe um respeito, eles, no final das contas, eles agradecem. Só que o que acontece? O próprio Estado ele acabou interferindo nessa jogada. Hoje você tem relações, não só dentro da sua casa, na sociedade e dentro da escola, totalmente judicializadas. Hoje um simples olhar que possa ser um olhar de respeito, ele pode ser encarado como uma agressão. Então,
todas as relações hoje elas são judicializadas. Eu acho que socialmente nós estamos vivendo uma espécie de degradação, né, de relações. É uma pena. E eu tenho uma experiência, Oswaldo, nesses 23 anos como professor, eu tenho uma experiência que me agrada muito, que é essa satisfação de encontrar ex-alunos de vários períodos, nesses 27 anos só de ensino superior que eu tenho, mas ex-alunos que quando me veem como amigo, me veem com satisfação. Então me dá essa satisfação de dizer, bem, pelo menos valeu a pena eu ter aquela postura que num primeiro momento parecia ser meio de rigor, de coisa, mas que na verdade foi uma forma de contribuir para que esse aluno encontrasse realmente um rumo, encontrasse alguma coisa de positivo que talvez ele não esteja encontrando em outro lugar. Vamos lá, Bibi. Colocar aí o artigo do Orígenes, professor Orígenes Martins, que toda quinta-feira está aqui comigo conversando sobre o artigo que ele publica nas páginas do Jornal do Comércio. E nós conversamos aqui para ele dar voz, né, àquilo que está escrito nas páginas do Jornal Centenário, 114 anos, que é o nosso JC. Você diz ali na frente, convivemos atualmente com uma geração meio perdida, né? Você acabou de falar sobre isso. Sem saber que rumo deve tomar, pois que a irresponsabilidade de gestores educativos, tanto no âmbito acadêmico quanto na área do lar, tiveram a triste ideia de deixar cada um por conta própria achar o seu caminho. Ninguém consegue achar um rumo sem que alguém pelo menos lhe aponte uma direção. E quem mais adequado para indicar este rumo, além do professor? É a pergunta que Orígenes Martins deixa aqui nesse parágrafo do seu artigo. Na parte final ele vem, de qualquer forma uma coisa é certa e não vai se poder fugir, que é a centralização da correção do problema da educação na figura do professor. Precisamos de um número maior de professores de verdade que estejam dispostos sempre a ser professores e não estarem professores. Parece fácil, mas a coisa não é bem assim, pois, infelizmente, a ideologização da profissão, aliada às péssimas condições a que se submetem os profissionais do ramo, além de mais triste, é a desvalorização de uma profissão tão importante quanto esta, leva, no mínimo, a se tomar um cuidado redobrado e disparar um alerta educativo. Tem que ligar a sirene, Orígenes? Com certeza absoluta. Eu vejo, e aí eu tenho vários relatos, como eu comentei logo no início, você tem instituições, inclusive instituições de renome nacional, local, onde as salas de aula, principalmente em determinadas áreas, principalmente da área de humanas, ela vira uma espécie de palanque político. O professor que ele não entende que o papel dele tem essa responsabilidade social e que o seu papel é tão importante que ele, como parâmetro de comportamento, né, ele pode realmente mudar a cabeça do aluno, ele aproveita isso e pega seus próprios ideais, suas próprias formas de pensar, joga para o aluno, muda totalmente a forma de pensar do aluno, com detalhe, sem deixar que o aluno vá buscar o seu pensamento crítico. Então, às vezes você vê, tem alunos que quando você vai conversar com ele lá na frente, ou de um outro curso que ele vem, quando você começa a conversar com ele, discutindo de uma outra maneira certos fatos, ele fica assim meio pasmo, como quem diz assim, fui enganado. E a coisa que me deixa mais triste é quando eu ouço de um aluno essa expressão. Isso já aconteceu várias e várias vezes. Ele diz, professor, fui enganado. E ele fala isso em relação a professores que ele teve, porque ou mentiram ou deturparam a coisa para que ele pudesse seguir um modo de pensar do professor. Eu não estou ali para mostrar o meu modo de pensar, eu estou ali para fazer com que o aluno aprenda a ter o seu pensamento crítico, a criar também as suas verdades.
isso também, Euriges, não implica na politização dentro da sala de aula? E normalmente, quando isso ocorre, a tendência é só puxar para um lado. Não é mostrado justamente o ambiente político, tanto salutar como podre, né? Porque é justamente um ambiente aí que requer aí uma higienização rápida e completa, com todos os defensivos aí de pesticidas, para dar uma limpada nesse momento, não é isso? Eu já tive várias discussões sobre isso, Oswaldo. Eu acho assim, política, principalmente em determinadas matérias, determinados cursos, às vezes obrigatoriamente você tem que discutir em sala de aula. Agora, uma coisa é você discutir a política dando dados, dando fatos e principalmente fazendo com que o aluno discuta e faça o seu raciocínio crítico em relação a esses fatos. Outra coisa é a ideologia. Eu querer colocar, como você disse, olhando só um lado, o lado podre, digamos assim, que eu acho que não é. E eu jogar uma questão ideológica. Eu não posso jogar o lado ideológico. Eu tenho que ver política. Ótimo, eu tenho uma matéria que o título da matéria é Realidade Econômica, Política e Social do Brasil. Então vou ter que discutir política. Sim. Eu vou ter que discutir todos os pontos políticos de forma macro, de forma histórica. Agora, eu não posso pegar porque eu acho que isso aqui é positivo ou negativo, jogar aquilo para o aluno e fazer com que ele acredite piamente naquilo. Ele tem que fazer o seu raciocínio e ele tem que dar a sua opinião baseado em dados, principalmente dados históricos, principalmente em dados talvez até econômicos mesmo, e ele criar a sua verdade, não pura e simplesmente ter que acreditar e repetir a minha verdade, que é o que está acontecendo em vários casos aí. Muito bem. O artigo do nosso amigo Orígenes Martins Júnior, que está publicado na edição 42648 do Jornal do Comércio desta quinta-feira. O alerta educativo que ele faz, sempre com muita precisão, o seu pensamento. Ele consegue, em palavras simples, ser direto ao assunto, como diz aquele grande articulista nacional, o nosso amigo lá da Rádio Eldorado, né? O Eumane Pinto. Pois é, eu vou aproveitar a presença dele aqui. Né? O Orígenes é daqueles que eu gosto de sentar na bancada, porque, como eu sempre digo, nós somos muito parecidos na maneira de pensar como cidadão. O que nos separa são justamente os cabelos, mas isso não quer dizer que falte nem a ele, nem a mim, pensamentos, né, que podem, de uma certa forma, abrir um alerta, né, e fazer com que as pessoas passem a entender. Então, vou aproveitar a presença do Orígenes aqui hoje. Dia 28 ele vai estar comigo aqui na bancada, onde nós vamos fazer a apuração, acompanhar a apuração do pleito para governador aqui do Amazonas e para a presidência da República. E o Orígenes tem a sua cadeira cativa aqui, e nós vamos estar aqui, eu, ele, a Beatriz, vamos ver quais os outros articulistas que vão fazer parte conosco aqui desse trabalho no dia da eleição, a partir das 16 horas, horário Manaus. Então, por favor, Bia, vamos para a nossa página principal aí da edição do jornal. Olha só, nós temos duas notícias aí, Orígenes. Uma do lado esquerdo, lá do Congresso, que vai agora, assim que entrar a parte aí, encerrar esse ano legislativo, vai entrar lá uma empresa de detetização enorme, né, que tem aí um dos os componentes químicos aí de alta precisão, para preparar o plenário, embora o gozado é que o mês de janeiro ainda é da atual legislatura que vem, né? Então vai ser no final de janeiro que vão passar o rodo lá na Câmara dos Deputados e no Senado da República,
com essa mudança que houve, com essa renovação que houve no Congresso Nacional. Mas a reforma da Previdência, ela reverberou nas urnas, como diz o artigo aqui do JC, que mesmo tendo ficado à margem das discussões eleitorais do primeiro turno, o fracasso da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados reverberou nas urnas. Dos 23 parlamentares que votaram a favor da proposta de emenda à Constituição, que modificava as regras para a concessão da aposentadoria e pensão na Comissão Especial de Reforma, apenas 4 continuarão no processo pelos próximos 4 anos. Ou seja, aquele receio que eles tinham em votar isso neste ano, justamente por causa das eleições, está aí o resultado. 19 não foram reeleitos para a Câmara dos Deputados. Mostra aí por que eles estavam com receio e por que os próprios candidatos estão tentando não tocar muito no assunto, deixando meio à margem a questão da reforma. É um dos assuntos que os candidatos estão evitando de toda forma se aprofundar. Mas é uma pena que a gente tem aí, isso é próprio da cultura brasileira, quando se fala em reformas, a primeira reação é não, contra, né? E ninguém se pergunta, a reforma, afinal de contas, essa reforma é necessária? Muito bem, né? Você tocou num assunto, né? Quando nós estávamos naquela discussão da reforma, e de um lado o Congresso, do outro lado o Executivo, eu sempre questionava, e aqui nos microfones eu sempre disse isso, depois eu pensava lá no meu travesseiro. O Brasil tem uma gama de marqueteiros especialistas em eleger pessoas. E eles não tiveram a capacidade, o Executivo não teve a capacidade de encontrar um marqueteiro para explicar para a sociedade o porquê da necessidade da reforma da Previdência. Não é isso? Então foram lá, líder de governo, líder não sei de quem, líder não sei de quem lá, entendeu? Contar abobrinha, né? E isso não levou a nada. Pelo que eu conheço, né? Pelos números, pela evolução do brasileiro, nós temos nós estamos com uma geração de envelhecimento muito grande, onde obviamente que o número de pessoas que procuram a aposentadoria está aumentando gradativamente ano a ano, as despesas correntes também estão aumentando. Então ninguém soube explicar débito e crédito numa questão importantíssima, podendo colocar os aposentados brasileiros numa área de risco nos próximos 10 anos, se não houver recurso para honrar aqueles que já estão aposentados e contam com esse dinheiro todos os meses, principalmente para a compra de remédios, já que o sistema de saúde também está jogado no lixo, né? E a maioria dos aposentados ou estão pagando consignado porque não souberam nem por que fizeram, né? E também para a compra de medicamentos para uma sobrevida com decência, pelo menos. Não é isso, meu caro Orígenes? O nosso sistema previdenciário, ele já é, o próprio sistema brasileiro, trabalhista, previdenciário, ele já é um sistema altamente protecionista. Né? Você vê que tem países aí que não tem nada daquilo que nós oferecemos, e isso aí precisaria ser mostrado, inclusive, para a população. Como você diz, nós temos tantos marqueteiros políticos, precisariam mostrar para o próprio povo que o brasileiro tem favores, o brasileiro tem benesses da própria legislação que ele deveria agradecer e não estar reclamando, porque ele reclama de coisas que ele deveria, na verdade, era agradecer e muito. Segundo, eu vejo da seguinte forma: todas as vezes que o governo conseguiu ser transparente antes de tomar decisões,
ou quando tomou decisões, ele foi transparente na hora de tomar decisões, ele teve sucesso. E ele teve o apoio da população, né? Não preciso lembrar aqui que quando o Plano Real foi deflagrado, que todo mundo na época disse que seria mais um plano de índio, mas o presidente Itamar Franco teve que cortar 40% de gastos, que inclusive afetou salários e uma série de coisas, mas ele foi lá na televisão e explicou por quê, e que eu saiba não houve... E a partir daí elegeu um novo presidente da República. E foi todas as Henrique vezes, Cardoso, inclusive né? na hora de adotar uma nova moeda, antes foi feita a pergunta: querem uma nova moeda ou querem ficar com aquela moeda podre que está aí, etc. Então houve uma espécie de interação de honestidade e de transparência entre governo e população. E por que não se continua isso? Por que não se chega para a população e diz: bem, vocês querem realmente que fique isso do jeito que está aí e daqui a tantos anos deixarem de receber as aposentadorias? Nós estamos fazendo isso por quê? Porque os benefícios, não só os benefícios legais, mas aqueles benefícios extras que foram incorporados, etc., que precisam ser também reformados. É uma coisa muito complicada, né, Uri? Porque tem categorias que tem que ter um sistema diferente. Mas isso, a nossa diferenciação vamos debater com a sociedade de uma forma muito rápida. Aí vem aquela história. Toda vez que se fala nisso, você tem que usar a questão da reforma. E quando você fala reforma, até o camarada que não tem a menor ideia do que seja, a palavra parece que choca, e ele já diz o não sem saber o porquê. Parece que ele tem pavor da palavra reforma. Tanto é que está sendo reformado tudo aí, hein, nesse ano eleitoral. Não é isso? O próprio povo está reformando todo o quadro eleitoral está sendo reformado por uma Pena atitude... que alguns políticos ainda não entenderam isso, né? Justamente. Vamos lá, dona Beatriz. Segunda notícia que está na capa, aí na parte de cima do JC de hoje, que é justamente aí na parte política, eleições 2018, Bolsonaro diz que já está com a mão na faixa. O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, afirmou nesta quarta-feira que já está com a mão na faixa presidencial, estamos falando tanto de previdência que virou previdencial, porque o adversário na disputa pelo Palácio do Planalto, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, não conseguirá reverter a desvantagem apontada pelas pesquisas até o dia do segundo turno da eleição. As declarações foram feitas após visita de Bolsonaro à Polícia Federal do Rio de Janeiro. Essa matéria está na página A8 do JC. Vamos falar um pouquinho disso, Origens? Muito bem. Realmente é um número, é uma distância, é uma régua muito grande. Principalmente nós estamos falando aí de quase 18, 19 milhões de votos aí que levam a essa diferença do candidato do PSL para o candidato do PT. Nós temos aí 10 dias praticamente de ainda até o dia da eleição. Você vê alguma possibilidade de se rever, de reverter essa distância? Em condições normais, eu acredito que não. Em condições normais, eu acho que essa afirmação aí do Bolsonaro, ela tem fundamento. Tem fundamento, né? Vale mais do que aquelas pesquisas? Com certeza absoluta. Agora, aquilo que eu disse, em condições normais. E o que seria anormal? O anormal é que no Brasil a gente pode esperar muita coisa, inclusive atitudes aí, fatos excepcionais, como algumas coisas aí que possam acontecer de jogadas sujas, jogadas por baixo do tapete, que possam acontecer, isso tudo... Essa história que boi voa na Amazônia, você acha que nós conseguimos exportar isso também para o resto com do certeza Brasil, absoluta, eu acho que se é que isso não foi importado, né, é uma coisa que infelizmente... De forma invisível. Na política a gente pode esperar tudo, é tipo o futebol lá do Brasil ganhar da Argentina na prorrogação, né? Na política é mais ou menos a mesma coisa. Você já está achando que o resultado está garantido, vem lá
o gol na Agora, prorrogação. Mas eu acredito o seguinte, em condições normais, eu acho que o povo também, Oswaldo, atualmente, ele não está aceitando muito esse tipo de coisa. Já foi mais fácil se tomar essas medidas e se fazer esse tipo de coisa, foi mais fácil num tempo anterior. Atualmente, talvez o povo esteja mais intolerante a esse tipo de jogada. Eu acredito que se tentarem fazer uma coisa dessa, o próprio povo não vai permitir, não vai aceitar, isso. vai ser mais resistente a isso. Então, baseado nesses fatos, eu acredito que essa afirmação ela tem consistência. Pois é, você falou aí do futebol, e eu quero aqui, para você ver como tem determinados times no Brasil que são marcados pela intolerância arbitral. E agora inventaram esse negócio que foi lá na Copa do Mundo. Como é VAR? Como é que chama esse negócio? É o VAR. É VAR, né? Vigilante de... Isso. Que ele olha lá e está sendo aplicado na Copa do Brasil. E ontem nós tivemos, além do VAR, o juiz passou a mão no meu Corinthians, entendeu? Dando aí ao Cruzeiro o título de campeão do Brasil. E o meu time só vai ser campeão paulista esse ano e tem que correr no Brasileirão para não cair para a segunda divisão. Muito bem. Vamos para os fatos anormais aí das eleições. Eu deixei você falar sobre isso. Hoje, a mídia social é uma coisa muito louca, né? Ela ajuda e destrói ao mesmo tempo. Eu estou doido para terminar essas eleições, que eu vou dar uma limpada no meu celular. Eu recebo mais de 500 mensagens por dia, os fakes que vêm de todos os lados, eu nem abro mais, né? Alguns que eu vejo lá muito bem pintadinhos ou não sei o que, eu tenho curiosidade, mas já apago logo. Mas agora estão falando que o candidato do PT, isso está nos fakes aí que estão esparramando, eu acho que é fake, só pode ser. Vai sofrer um atentado tipo Bolsonaro, 3 dias antes do pleito para ter uma comoção social. Que o PT está preparando isso para dar aí de presente e criar esse mal-estar na população brasileira a 3 dias do pleito. Uma outra coisa, o PT ingressou lá no STF, com uma ação pedindo a impugnação da candidatura do Jair Bolsonaro por abuso de poder econômico. Você entendeu isso? Bem, não dá para entender certas coisas a candidata Dilma gastou 1 bilhão para tentar se eleger senadora da República e não se elegeu. Mas é o partido que diz que vai limpar o que os outros governos fizeram, quando os outros governos foi o próprio partido. Foram um governo do próprio partido. Então dá para entender isso também? Não dá. Pois agora, você pode acreditar que seja capaz de haver um falso atentado e talvez até o autor do atentado esteja lá com a camisa de "Sou Bolsonaro", o Bolsonaro a mesma coisa que fizeram lá em Recife. O Ciro não teve passada. também uma internação hospitalar, aquela coisa e tal, que também se criou aquela história de que tá tentando imitar. Mas lá ele estava com problema. Na nossa idade a gente tem que cuidar do problema que o Ciro teve, você sabe disso. É aquela coisa que todo mundo começou a questionar, tá fazendo aquilo para tentar. Porque o brasileiro ele tem uma coisa, tem um detalhe aí também cultural, ele fica com muita penazinha das desgraças, né? Aconteceu um probleminha. Meu Deus, coitadinho e tal, ele é muito assim, ele tem levado pela emoção, pela emoção. A emoção alguns fatos aí, às vezes o camarada diz... Mas eu acho que o brasileiro está tão desiludido, meu amigo Origens, que nem isso, mas as lágrimas de crocodilo já estão deixando de existir. Está endurecendo até o coração do brasileiro. Está endurecendo o coração do brasileiro em face a toda essa política econômica, a tudo isso, toda essa bandalheira que fizeram com esse país durante esses últimos anos, né? Já estão até falando, para a gente encerrar esse assunto, né, que aquele discurso do Cid Gomes,
que aquilo foi um cenário de telenovela, né? Que um canal de televisão montou um cenário, como a Globo faz, né? E colocou lá falsos petistas, não sei quem, por isso que o Cid, uma claque, por isso que o Cid não apanhou quando chamou aquele cidadão que estava com boné vermelho, né? Como é que é? Babaca. Seu babaca, não é isso? Pois é. Então, até isso, estão comentando aí, e fica aí, vamos esperar para que a gente chegue até o dia 28, sãos e salvos. Né? Exato. Vamos esperar. E pelo menos com o país em paz. Com certeza. Para que a democracia continue prevalecendo e que seja o nosso regime. Não é isso? Com certeza. Muito bem. Então agora vamos correr, vamos andar, porque a Beatriz está na hora da merenda dela. E vamos aí, dona Beatriz. Manchete. Notícia triste. Ela ficou assim, agora acertou. Olha só a que ponto chegamos. Manauaras engrossam lista de inadimplentes. Essa é a primeira manchete. A principal da edição de hoje do JC. De acordo com o Banco Central, do IBGE e da Confederação Nacional do Comércio, o endividamento aqui em Manaus chega a 62%. Ao avaliar o valor médio mensal das dívidas por família, Manaus aparece com R$ 1.349, é a média do endividamento por família aqui na cidade de Manaus. Já o nível de comprometimento de renda com as dívidas, a capital apresentou 13% abaixo do patamar de 30% considerado adequado. Olha só que coisa interessante. Você, quando vai fazer uma análise de crédito, principalmente, vamos falar da casa própria, a Caixa Econômica Federal, que é o maior financiador, ele sempre aceita que o valor da prestação comprometa até 30% da renda bruta da família. Do cidadão. Tá? E aí nós temos, por favor, Bia, coloque aí de novo. Hoje, nós temos aí um índice abaixo, né? Estamos falando aí que 13% abaixo, ou seja, o patamar de 30% caiu para 17%. Né? É uma coisa aí realmente que só os economistas podem explicar esse fenômeno e também, como diz aquele grande poeta, que dizia o seguinte: pena que o Ciro Gomes não se elegeu, porque senão ele ia perdoar todo mundo, não é isso? Não é isso? Só não explicou como, né? Como? Mas essa questão dos inadimplentes aqui, da inadimplência aqui em Manaus, a inadimplência é uma questão nacional. Aqui em Manaus não seria diferente, me espanta que Manaus esteja aí com um índice tão elevado. Mas essa questão da inadimplência já é mais um erro da política econômica brasileira, que, além de ter bombardeado de uma maneira bastante cruel o sistema produtivo brasileiro nos últimos 20 anos aí, nós temos 40% do nosso sistema produtivo parado, essa transferência de renda totalmente inadequada, para não dizer outros termos mais inadequada, travestida aí de programas sociais para a população, sem gerar produção e causando o desemprego de 15 milhões de brasileiros, você gera aquela sede de consumo, achando que o consumo pura e simplesmente vai gerar produção e vai gerar renda. É o inverso. Houve uma inversão de atitude econômica que foi cruel com o nosso país nesses últimos 20 anos. Embora a Dilma, como você disse ali, a Dilma foi a mais bombardeada e realmente fez também muita besteira, mas foi a mais bombardeada, mas a coisa começou antes. A economia ela é bem clara quando ela diz: a produção gera emprego, emprego gera renda, a renda gera o consumo, que gera mais produção, e assim vai. E eles pensaram da forma completamente inversa, e o Ciro também estava fazendo a propaganda disso. Não, eu vou aumentar o consumo, porque o consumo vai aumentar a produção. E não é, a questão é totalmente inversa. Eu tenho que gerar a produção. E hoje, não só as empresas brasileiras, mas os possíveis investidores
internacionais no Brasil, eles estão com medo de investir no Brasil em função do custo do Brasil, da insegurança jurídica e o que mais me assusta como economista, Oswaldo, é que quando se analisa o custo do Brasil, o insumo que mais pesa na produção é exatamente a mão de obra. A mão de obra que paga um imposto altíssimo e, além disso, todas as regras jurídicas que se criou a partir dessas leis lei trabalhista na hora de você demitir um funcionário que criam vários fatores aí que podem ou não ser verdadeiros, tornam totalmente inseguro a contratação de funcionários para uma empresa que está acostumada a trabalhar dentro de um planejamento. Por isso que o STF aprovou a terceirização sem nenhuma restrição. Exatamente, né? sem restrição. Sem restrição. E teve um grande empresário aí internacional que ele disse: no Brasil é impossível você fazer uma previsão de longo prazo para a produção. E ele citou a mão de obra como o fator dessa impossibilidade de previsão. Então, como é que você vai querer trazer esse capital estrangeiro? Como é que você vai querer realmente fazer com que esse pessoal que já parou a produção volte a produzir? Tem que ser pensado isso, e o novo presidente e sua equipe econômica, se ele quiser realmente voltar a essa produção, voltar a ter um equilíbrio econômico, ele vai ter que, primeiro, ter coragem para ele diminuir, pelo menos, num patamar bastante razoável, esse gasto público, esse absurdo que é esse déficit público aí. E segundo, ele ter uma maneira de fazer com que a produção volte a acontecer no Brasil. Pois é. Eu coloco sempre como data base, né? Acho que a partir do dia 29, ou no próprio dia 28, acho que vai ressurgir um novo país, né? Nós tivemos aí já a preliminar, que foram as eleições para os cargos legislativos, estadual e federal, incluindo o Senado da República, e vamos ter o complemento a partida oficial no próximo dia 28, que é a eleição do Executivo, nível estadual, e também nível federal, com a eleição do novo presidente da República Federativa do Brasil, como eu gosto de falar. É tão bonito o nome da nossa pátria, né? República Federativa do Brasil. Eu gosto muito de falar isso. E então, eu acho que dia 29 a gente vai acordar já com um novo Brasil pela frente, né? E todo mundo vai estar recarregado com a autoestima, que é o que falta neste momento, né? Para todos. E aí vamos despertar um novo dia. Não é isso, Beatriz? Então vamos chegar quase ao final. Quero comentar rápido que não é o mérito de ser os mais inadimplentes, né, aqui com 62%, não é só da pessoa física, não. De acordo com o Serasa, vamos lá, Beatriz? Diz aí o seguinte na capa do nosso JC na edição de hoje, quinta-feira, 18 de outubro. Dívida de indústria se manterá alta. O endividamento da indústria cresceu 7% em 2017. A redução da alavancagem está condicionada à receita menos volátil pelas empresas e câmbio em patamar mais baixo. Segundo o economista-chefe do IED, que é o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, o Rafael Cagnin, um dos principais fatores para essa persistência no endividamento alto no ano passado é a desvalorização do câmbio. Abre aspas, aumentou o custo das dívidas em dólar, o que teve um impacto direto nos débitos, fecha aspas, explica o Rafael lá do IED. De acordo com estudos do Serasa Experian, o nível das dívidas das empresas no setor industrial passou de 122% do patrimônio líquido em 2016 para 131% no ano passado. E teve aí esse ano ainda, a tendência, eu acho que isso é piorar, teve greve de caminhoneiro, teve todos esses
essas intempéries aqui, Pérez. né? E isso está na página 6 do JC. Eu quero que o Origens comente rapidinho esse assunto. A questão das indústrias, principalmente as nossas aqui do polo industrial, que tem no câmbio um fator aí determinante, e o câmbio a gente não pode, tem coisas que você não pode controlar, a questão da greve dos caminhoneiros, que é uma coisa interna, e atualmente a questão lá das atitudes do Trump nos Estados Unidos, que tem gerado um problema de inflação, mesmo que pequena lá nos Estados Unidos, que aumenta o juro. Esse aumento de juro, queira ou não queira, ele afeta diretamente o câmbio brasileiro, e a gente não tem como prever que atitudes mais podem ser tomadas no governo americano que vão atingir o dólar aqui, mas a tendência é que mantenha pelo menos essa variação mais alta do dólar, e se já está aí de 122 para 136, o que se pode esperar é que ou mantenha nesse patamar alto ou talvez até aumente. É uma pena porque a gente vê as dificuldades já são tão grandes, e como você falou ali, é muito bonito a gente falar República Federativa do Brasil, né? Eu só tenho pena que eu fico muito triste que nós já fomos mais federativos. Deveria ser uma federação, mas hoje é só no os nome. estados eles ficam brigando, querendo vantagens pessoais, né, vantagens individuais, e não pensam como um todo, não pensam como federação. Inclusive, nessa questão dos incentivos fiscais, alguns estados, com aquela volatilização da lei do ICMS, tomaram atitudes que prejudicaram tremendamente a nossa Zona Franca aqui, o nosso polo industrial, sem ter realmente, inclusive, vantagens para eles. Ok. Nós estamos com exatamente 46 minutos e 58 segundos de transmissão, né? Já falamos de tudo e de quase todos, porque sempre tem alguma notícia que deixa escapar. Mas, se você quiser saber do resto, veja o nosso Jornal do Comércio, edição hoje de quinta-feira, dia 18 de outubro, 42648 é o número da edição, ou seja, é muito jornal. E também você vai ter a informação social, cotação, nível do nosso Rio Negro, uma série, são moedas que o jornal publica todo dia, o dólar, o euro, a libra, os comparativos da evolução dessas moedas, ou seja, um jornal completo. É o nosso Jornal do Comércio, que você pode se tornar um parceiro através do 21015500, falar com os nossos contatos, que eles vão lhe explicar como você vai assinar essa edição do Jornal do Comércio, tanto no jornal impresso, aquele que você pega na folha, vira a página, ou no seu laptop, no seu celular ou no seu computador, através da impressão digital. São as opções que o JC oferece. Eu agradeço aqui o meu parceiro Origens Martins, que toda quinta senta aqui na bancada. Quero dizer que hoje nós temos 3 articulistas no jornal: o Origens, que já falou sobre o artigo dele, o Alerta Educativo; a palmeirense Cristina Monte, que está aí toda alegre, né? Que escreve hoje a Autodisciplina do Bem, ela que vai estar dia 28 conosco aqui nas apurações também. E segunda-feira ela vai com a sua coluna Mais Negócio, que é publicada no final de semana no JC, e toda quinta ela tem o artigo dela no Caderno de Opinião. E a Cíntia Lima, que escreve O que é mesmo liderar. Ela pergunta, não é isso? Jaqueline, eu queria que você convidasse a Cíntia para vir aqui um dia da semana para comentar o artigo dela, menos de quinta-feira, porque quinta-feira essa cadeira tem dono que chama-se Origens Martins Júnior, certo? Então você... porque tem esse problema, viu, Origens? Cadeira Fica, cativa, não sei o quê, ele vem. Cadeira cativa, né? Bom dia, Jaqueline. Tudo bem, querida? Então tá bom, seja bem-vindo ao seu reduto laboral, certo? Eu e a Bia somos
operários, né? A gente chega aqui muito cedo e por aí vai, né? Então, meus amigos, eu agradeço mais uma vez a sua atenção. Continue seguindo a Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio, que estaremos aqui todos os dias para trazer informações que são do seu interesse. Eu fico muito feliz com a sua participação. Você pode interagir sempre conosco quando estivermos aqui ao vivo nas transmissões da Amazon Play TV Digital. Hoje à tarde a gente está confirmando aí um programa Todos pela Amazônia e vamos aí preparando aí os nossos transmissores, a nossa equipe para a cobertura dessa eleição principal, dia 28, que é justamente a eleição para presidente da República e governador do estado do Amazonas. Na próxima semana eu vou estar recebendo aqui de forma individual ou o candidato ao governo ou o vice para falar sobre a semana da reta final da campanha para governo do estado aqui no nosso estado do Amazonas. Obrigado e até mais tarde.